Neste episódio, Diego Sommer e Carol Cerutti têm uma conversa descontraída sobre o futuro do trabalho com a chegada da IA. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou Diego Sommer e esse é o programa para você que quer se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial. Hoje, mais uma vez, com ela, Carol Cerutti. Seja bem-vinda, Carol. Como você está? Muito obrigada, Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do nosso podcast. Estou bem, aqui feliz mais uma vez em participar. Que bom. Hoje, aliás, é teu aniversário de namoro, né? 1 ano, que você me falou. Vou falar para todo mundo mesmo. Parabéns. Que venham muitos mais aí. Aproveita depois dessa entrevista. Entrevista não, hoje é um bate-papo, né? Hoje não é entrevista, mas é legal, parabéns mesmo. Fico feliz por ti. Muito obrigada. Parabéns pro meu namorado também, né, que me tem na vida dele. Como é? Quer dizer o nome dele aí? Não, pode falar? Danilo, ouvinte do podcast, inclusive, e que sim, que venham muitos e muitos anos. Amém, legal. Bacana, Carol. Cara, hoje a nossa ideia aqui era ter um bate-papo ainda para continuar sobre aquele assunto que a gente já falou em 2 episódios, mas hoje sem um roteiro de perguntas, hoje é mais para a gente discutir mesmo alguns pontos, né? Então, primeiro porque os episódios contigo sempre são muito bons, os ouvintes adoram, muitos vêm me xingar depois, às vezes, mas nunca te xingaram, então isso é um bom sinal, espero que continue assim, né? E hoje a gente ia discutir uma pergunta que faltou, né? E a gente vai trabalhar em cima dessa pergunta. Que eu não tenho ela aqui agora. Agora eu vou precisar de ti aí. Tu tem ela aí, né? Não, Eu tenho eu a acho versão que resumida o que dela só. faltou pra gente concluir, acho que só antes de falar isso, né, os ouvintes vêm me xingar, eu acho que é, a comunicação, acho que a gente tem que ter muita coragem para comunicar, né? Porque nem tudo que a gente fala, às vezes, e a intenção com qual a gente fala, é recebida pela pessoa do outro lado com a intenção que a gente quis falar. Então, e aqui, quando a gente está falando em um podcast, é até um pouco injusto, porque a gente não tem. Quando a gente está em uma conversa, né, de mão dupla, a gente fala, a pessoa entende, daí a gente fala, não, mas eu não quis falar isso. Veja bem, o ponto é esse. A gente consegue discutir a ideia. E quando a gente está do outro lado só ouvindo, a gente recebe com base nas percepções que a gente tem e, às vezes, com base nas experiências que a gente teve que nos mostraram um outro caminho. Então, calma, Diego, estou brigando contigo. Eu acho que é justamente por isso, né? A gente fala aqui e às vezes a gente não é bem entendido, né? Então, é isso. Mas vamos lá. Eu concordo. É isso mesmo. Desculpa, pode continuar. Não, imagina. Eu acho que um ponto que faltou a gente falar do que a gente tinha programado em relação ao livro em relação à dignidade da pessoa humana. Quer ver? Como a inteligência artificial pode contribuir para a preservação da dignidade do trabalho humano, conforme mencionado no livro. Eu acho que primeiro é importante a gente deixar claro o que é dignidade humana. E quando a gente fala em dignidade humana, eu acredito que, diferente de uma conversa que cada um tem a sua percepção, é algo que faz muito sentido para todo mundo. Então, para você, Diego, o que tu acha que é dignidade humana? Cara, essa é uma pergunta difícil, mas assim, é você ter o básico, pelo menos, para se sentir feliz, né? Então, assim, obviamente, naquela pirâmide, que agora eu esqueci o nome de quem é, mas tem uma pirâmide de necessidades humanas, daí vem alimento, coisas básicas, né? Tipo uma moradia, aí tempo para se divertir com a família, esqueci porra da pirâmide, mas foda-se. Mas assim, você ter todo o básico para você ter uma vida, não só uma vida saudável e digna de, né, ter moradia, alimento, talvez um emprego ou pelo menos um sustento, e ainda poder ser feliz, né, de alguma forma, não só porque eu acho que só ter o básico não é o suficiente, não é digno.
sabe, do ser humano. Isso aí um cachorro pode ter também. Assim, eu amo cachorro, para mim cachorros são deuses. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito em cachorro. Cachorro é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas a gente tem que nós temos que nos colocar em outro patamar, nós seres humanos, né? Nós somos seres cientes do que acontece ao nosso redor, e por isso eu realmente acho que não basta a gente ter o básico, a gente tem que ter um pouquinho a mais que nos permita sermos felizes. Sei lá. Eu improvisei aqui, tá, Carol? Desculpa se eu falei besteira aí. Imagina, Diego, é porque é isso. Acho que todo mundo tem uma ideia do que é dignidade, né? Eu falo, eu sou digno disso, né? A gente ouve a palavra dignidade em todos os âmbitos possíveis. E no âmbito do direito, a dignidade da pessoa humana, ela é base de todos os ordenamentos jurídicos. Então, quando a gente olha para a esfera do direito criminal, por exemplo, a gente fala em manter a dignidade das pessoas humanas no âmbito criminal também, né? No âmbito do direito do trabalho, manter a dignidade da pessoa humana, no âmbito civil, enfim. A dignidade, ele é o fim dos ordenamentos jurídicos. E todo mundo nasce com o direito à dignidade. Ela é intrínseca a todo ser humano. A gente já nasce sendo digno. A gente já nasce com dignidade. E tem um trecho que eu gosto muito, que é da ministra Carmen Lúcia. E assim, independente de qual é o posicionamento dela, enfim, mas eu gosto muito do trecho dela, que ela fala que gente é tudo igual. O que muda é o invólucro, que é aquilo que está externo. Mas por dentro, todo mundo sente igual, todo mundo tem as mesmas tristezas, todo mundo tem as mesmas felicidades, todo mundo tem sonhos, todo mundo quer o seu melhor. No fim, gente, é tudo igual. E essa frase, para mim, assim, ela resume a essência da dignidade da pessoa humana. E quando eu vejo sobre esse aspecto, né, e trazendo aqui como a inteligência artificial ela pode manter a dignidade da pessoa humana, que eu acho que é isso que a gente tem que buscar na última linha, né, no final do dia, de forma imediata, através da substituição daquelas atividades degradantes por tecnologias que possam tirar a pessoa dessa situação ali na sua rotina diária. Também da tecnologia, inteligência artificial utilizada na medicina, por exemplo, que hoje com telemedicina as pessoas podem ter acesso à saúde, que tu falou, né, a ter saúde, né, ter alimentação e tudo. A saúde, que a gente não tá com saúde, a gente não consegue nem estar com as outras coisas. Então a telemedicina, ela oportuniza que muita gente tenha acesso à saúde e uma melhor qualidade de vida também. E num segundo plano, aí no aspecto mais econômico, né, e eu gosto muito de utilizar aqui a teoria de Adam Smith, que é um economista, que ele fala que pela busca do êxito individual, pela busca do desenvolvimento econômico individual, haveria uma melhoria comum. Então, ele usava um termo que chamava mão invisível, que o mercado ele se autorregularia. E quando a gente olha hoje para os maiores PIBs da iniciativa privada, são de quais empresas? Tecnologia. Empresas de tecnologia. Então, assim, Microsoft, Apple, elas têm PIB de trilhões. E elas tendo PIB de trilhões, elas são centros de riqueza. Primeiro, né, porque elas estão gerando riqueza por si só. Elas têm uma infinidade de empregados que estão sendo assalariados e recebendo uma boa remuneração. Ou só recebendo uma remuneração. Elas têm clientes, elas têm fornecedores, elas têm toda uma cadeia produtiva que elas acabam alimentando. E elas também têm os tributos. E aqui a gente não vai entrar no aspecto se a quantidade de tributo da empresa é adequada, não é, o quanto é. E aí também não é a nossa culpa do que o Estado faz com o tributo que ele recebe. Mas esses tributos, eles deveriam sim subsidiar políticas públicas que vão ajudar a desenvolver o restante da sociedade. Então, tu entende que quando um empreendimento econômico ele vai bem, ele é um centro de riqueza, automaticamente ele acaba trazendo um desenvolvimento econômico para a sociedade como um todo. Então, por isso que eu acredito na inteligência artificial, primeiro, né, nesse aspecto de substituir esses trabalhos degradantes, melhorar através ali da saúde, né, telemedicina, enfim, e depois pela própria riqueza que esses empreendimentos econômicos
são os proprietários, né, da inteligência artificial, que estão à frente da tecnologia, a riqueza que elas causam nos locais onde elas estão instaladas. Uhum. Perfeito, Carol. É, eu ia dizer que Adam Smith acho que poderia dizer, economista e filósofo, que um dos poucos que eu li, assim, que eu li mais de uma obra e que eu gosto bastante, e eu acho que eu me considero um cara mais, é, eu sou mais a favor do mercado livre, e eu acho que a base disso foi porque eu comecei com o Adam Smith lá atrás, sabe? E eu acho que tudo isso que você falou é super importante. Eu só queria complementar com o seguinte: às vezes a gente olha para o valor da empresa, tipo, vai pegar a OpenAI agora, que teve uma rodada de investimento na semana passada, arrecadou aí 6,6 bilhões só para poder gastar, para poder se manter aí e evoluir, e foi reavaliada em 165 bilhões. Então, assim, o valor de mercado dela é 165 bilhões agora. O que não significa que ela tenha 165 bilhões em caixa, né? Que às vezes as pessoas, como já vieram me falar, assim, pô, essas empresas aí geram dinheiro pra caramba, olha o valor que a Apple vale 1 trilhão. Cara, mas é um valor que é só de mercado, que não é como se eles tivessem 1 trilhão de dólares sobrando ali, né? É o valor que que o mercado dá para elas, e que elas podem, se for vendida, alguma coisa assim, é esse valor que ela tem, mas que não é um valor que ela pode simplesmente tirar de lá e reinvestir na sociedade, né? Então, assim, o valor que ela reinveste é aquilo que ela paga em tributo, como você falou, e que daí, sim, é responsabilidade do governo como que vai reinvestir. Deveria reinvestir em saúde e nas necessidades básicas, mas nem sempre isso acontece. Infelizmente, não. Mas, assim, a gente ainda vive muito bem hoje, né? Eu digo a gente, todo mundo. Mesmo você pode estar reclamando aí, mas eu queria ganhar mais, que eu não consigo viajar, que eu não consigo fazer isso ou aquilo. Mas, assim, cara, você tem alimento todo dia, você tá comendo carne aí 3 vezes por semana, meu amigo, você tá vivendo melhor do que um rei vivia 100 anos atrás, ou, sei lá, 500 anos atrás, sabe? Assim, a humanidade, no geral, tá vivendo a melhor época da sua história. Eu já falei isso num programa, e teve gente que veio falar, nossa, mas não é bem assim, olha a guerra não sei aonde, olha o que está acontecendo na Ucrânia, Israel está cometendo uma cara. Comparado com o que acontecia algum tempo atrás, a gente está muito bem. Então, isso aí não é nada, não é nada. Morreu 50 mil pessoas e, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a vida, toda a vida é valiosa, né? Mas, assim, comparado com o que acontecia antes, a gente está num momento bom da humanidade, de modo geral. E eu vou parar por aqui porque eu já estou viajando demais, eu não quero Não, imagina, alongar. e nesse ponto que tu falou que estamos no nosso melhor momento enquanto sociedade, né? Um dos indicativos, por exemplo, é a expectativa de vida do ser humano hoje. E que aí a gente consegue medir também o quanto nós estamos vivendo mais enquanto seres humanos, né? Acho que é um dos indicadores assim mais palpáveis de a gente conseguir Perfeito. olhar as melhorias que a gente teve e a gente evoluiu enquanto humanidade, enquanto sociedade. Carol, E aí, pode falar. não, termina esse teu raciocínio primeiro, depois eu vou te fazer uma pergunta. Não, eu ia abordar um outro ponto que além dos tributos, né, os empregos que as empresas de tecnologia geram e tudo. E aí vem aquele outro ponto que a gente fala, que todo mundo pode perceber aqui, o quanto eu falo de forma muito positiva em relação à tecnologia, né? Eu vejo, de fato, com bons olhos. E tem muita gente que se pergunta, será que realmente não vai ter a substituição total no futuro da tecnologia? Que todo mundo vai perder o seu trabalho e a gente vai fazer o quê? Né? E aí tem 2 pontos que se abrem, né? Primeiro, o que a gente vai fazer para passar os nossos dias aqui na Terra, e segundo, como que a gente vai buscar a nossa dignidade, que a gente falou agora há pouco, né? De a gente ter a nossa moradia, a nossa alimentação, a nossa educação e, quiçá, a felicidade, né? De a gente buscar... Primeiro que a gente já vai estar sendo feliz se a gente tiver a necessidade básica
ali atendida. Mas depois, fazer outras coisas. Você deu o exemplo de viajar, né? Para quem gosta, tem gente que não gosta de viajar, vai gostar, talvez, de fazer uma compra ali que vai fazer um procedimento estético, alguma coisa assim que vai lhe trazer um pouco de felicidade, que é aquele dinheiro a mais, que é o para além de atender a necessidade básica. E isso a gente fala que a gente busca pelo trabalho, né? Então, a gente tem o aspecto econômico do trabalho, que é para a gente garantir o nosso mínimo, e também que nos realiza, que nos deixa feliz fazendo aquilo que a gente gosta, que é a nossa rotina diária. E aí, não sei se tu quer falar um pouco sobre isso, Diego. Não, posso falar. Eu acho que, bom, o trabalho dignifica o homem. Isso é clichê, mas é clichê por uma razão, porque realmente eu acho que é isso mesmo. Quando geralmente perguntam para alguém, quem é você? Quem é você, Carol? Quem é você, Diego? Eu digo, eu sou bombeiro, sabe? Você já começa dizendo o que você faz, o que é o seu trabalho, né? Então, assim, isso meio que se torna a identidade da pessoa, o trabalho dela. E eu acredito piamente nisso, que você tem que fazer alguma coisa que você gosta, mas por mais que você faça alguma coisa que você gosta, vai ter muitos momentos, a maior parte do tempo, você não vai gostar do que você está fazendo, sabe? Porque não existe trabalho bom. O bom é não trabalhar, como diria o seu Madruga no Chaves. Então, assim, mas ao mesmo tempo, cara, quando você não tem um trabalho, você não tem um objetivo, é triste, sabe? A pessoa fica sem um rumo na vida. Então, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente de ti, Carol, na questão dos agentes de IA, e de toda essa mudança que a gente está passando agora e vai passar nos próximos anos. Eu acho que no início vai ser bem difícil, sabe? Eu acho que no início a gente vai passar por muita coisa... Peraí, um segundo. Desculpa. A gente vai passar por muita coisa ruim, vai passar por ver muita gente desempregada, vai ver gente batalhando contra a inteligência artificial, porque achando que ela é o inimigo, entendeu? Principalmente em país subdesenvolvido como o nosso aqui. Porque, assim, a tecnologia, quando ela é lançada, e não importa qual tecnologia, não importa o quê, primeiro ela vai atingir o público A, né, a classe A dos países ricos. Depois, ela começa a atingir o público A dos países pobres, ou subdesenvolvidos, né, como o nosso. Depois, ela vai para a classe média do país rico, e daí para a classe baixa do país rico, e só depois que ela começa a vir para a classe média e para a classe baixa no país pobre. Isso não sou eu, não é um palpite, não é um achismo. Isso tem vários estudos que reforçam essa teoria, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai sofrer um pouco, eu acho que não vai ser as mil maravilhas, acho que muita gente vai perder emprego, tá? Principalmente quando começar a vir robô que faz tudo, robô que você vai ter em casa, que vai limpar a casa. Então, assim, as pessoas que fazem trabalhos assim, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe é faxineira, minha mãe vai limpar a casa de outras pessoas, de famílias e tal, e ela é muito feliz, ela adora fazer isso. E, assim, daqui a um tempo, essas pessoas não vão precisar mais dela, porque vai ter um robô que, cara, vai ser muito mais confiável. Confiável não no sentido de, não vai roubar, mas assim, eu não preciso me preocupar que a pessoa não vai ele não vai me processar. Ele vai trabalhar 24 horas, eu só preciso carregar na tomada. Vai ter o atendente do McDonald's ali, vai substituir por um robô também. Ou nem vai ter robô, vai ser tudo automático, você vai lá e pega. Sabe? Muita coisa, muita gente vai perder o emprego, eu acho. Eu não torço para isso de forma alguma, mas eu sou pragmático e eu acho que até a gente ter até essa tecnologia começar a trazer coisas boas para a sociedade de modo geral, para a humanidade de modo geral, acho que vai levar uns 30, 40 anos aí de sofrimento. Essa é a minha opinião, assim. Não, é uma opinião e não difere muito da minha. Eu vejo com um olhar positivo, mas eu acredito muito na teoria de Schumpeter da destruição criativa. Ele fala que o mercado ele precisa inovar de tempo em tempo. A gente está passando agora por uma inovação que está vindo com muita força. Então, ao mesmo tempo em que ele está destruindo coisas do passado, que já não cabem mais para a atual realidade, ele está criando novas oportunidades. E quando você mesmo falou dos agentes de IA,
acho que não foi a gente de acho que foi o episódio do o custo da IA, que falou que tem um monte de subemprego por aí que a galera fica alimentando a IA, né? Então, Fica corrigindo. milhares de pessoas trabalhando para alimentar a inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo em que se destroem muitos postos de trabalho, se criam muitos outros. E no início vai haver, sim, vai ter um problema, vai ter um ruído. Então, vai haver um desequilíbrio. A gente vai ter essa perda de empregos, mas depois o mercado ele acaba se equilibrando novamente. Tem um desequilíbrio inicial, até porque as pessoas não vão estar preparadas para assumir os novos postos de trabalho, não vão estar antenadas na tecnologia, e depois, com o tempo, vai haver de novo um equilíbrio na oferta, né, ali e no atingimento desses postos de trabalho. Então, vai haver de novo um equilíbrio na disponibilização de trabalho para essas pessoas. Mas é muito que eu acredito muito nessa teoria de Schumpeter da destruição criativa, né, que vai haver em um primeiro momento um desequilíbrio no emprego e depois vai equilibrar, porque faz parte da inovação do mercado, né? O mercado ele está inovando, vai haver a implementação das tecnologias e as pessoas vão se adaptar e vai seguir de novo uma vida normal. Então o mercado ele se renova de tempo em tempo e é por isso que eu olho assim de forma muito positiva em relação à tecnologia, mas para isso a gente tem que estar preparado, né? Que é o que a gente falou nos episódios anteriores. Inclusive no último episódio que eu gravei com a entrevista com o Enio Moraes, eu perguntei para ele, o Enio é um cara sensacional, assim, é um cara que trabalha com IA há muito tempo, antes da IA ser mainstream, o cara que tem 10 MBAs aí, se você não escutou, quem não escutou aí, por favor, escuta lá que é uma entrevista muito legal, um dos caras mais capacitados aí que a gente já recebeu no programa, e ele dá umas dicas, assim, eu pergunto para ele, né, o que você diz aí para quem tá entrando agora, né, vai estudar o quê, vai fazer o quê? Cara, até ele sofre para responder assim, porque, como você falou, vai surgir outras coisas, mas a gente não sabe o quê, porque não é tão disruptivo isso que, por exemplo, há 20 anos atrás não existia a profissão de youtuber e ninguém poderia imaginar que existia essa profissão. Então as pessoas pensavam, meu Deus, agora eu vou ser substituído por um robô aqui na indústria, que eu estou trabalhando de carro, o que eu vou fazer da vida? Ele não pensava, vou ser youtuber, porque não existia, né? Hoje existe. Então, assim, eu acho que o que tu falou faz muito sentido. Assim como aconteceu na Revolução Industrial, quando começou a surgir um monte de máquina e todo mundo vai perder o emprego, mas, cara, hoje não existe um desemprego em massa, de forma geral, né? Então, talvez essa tecnologia também aconteça exatamente o que tu falou. Então, o que o Enio falou lá é que ele disse assim, cara, eu não sei o que recomendar para as pessoas estudar, porque tá evoluindo tão rápido que eu não sei o que vai ter daqui a 15 anos. Talvez o que eu falar daqui a 5 anos já não exista mais, né? Então, assim, a dica, em resumo, a dica dele é se mantenha atualizado, não foca em uma coisa só, né? Diferente de como era antes, que era seja especialista nisso, seja o melhor matemático, seja o melhor biólogo, seja o melhor advogado, o que seja o que for, agora saiba um pouquinho de tudo, sempre, para te não ficar perdido. Porque, cara, o negócio com a gente é que tu não precisa mais ser especialista em nada. Porque tu tem um agente que é especialista muito melhor que qualquer ser humano ali do teu lado. Então... A famosa educação multidisciplinar, né? Você saber de outras disciplinas e não muito só de uma. E até nesse sentido, a gente estava falando da área do direito também, um tempo atrás, né? E muitas áreas vão ficar para trás. Aí outro dia apareceu lá, o algoritmo me sugeriu, uma advogada que ela é especialista em produtores de conteúdo digital. Então, assim, se o cara falar alguma besteira, alguém resolver, né, processar, enfim, ela é especialista nesse tema de mídias. Então, eu achei, assim, muito legal. E foi a primeira vez que eu vi, né, isso, uma advogada especialista nisso. E eu fui olhar, não tem hoje especialização sobre isso. E aí, muito do que o Enio falou, né? O se especializar não quer dizer, às vezes, você fazer um curso específico, eu vou buscar uma especialização disso, vai estudar 2 anos, e às vezes você não vai saber tanto quanto você sair pesquisando, se aprofundando sobre o tema. Exato. Né?
Perfeito. indo atrás de conteúdos. Não quer dizer que a pessoa não tenha que ter uma formação e tudo. Não, não é isso. A pessoa tem que ter. Mas às vezes o especializar é ir atrás por conta própria, né? E aí vem, a gente faz o gancho com o espírito empreendedor, né? Olha, o que eu preciso fazer aqui para eu aprender sobre isso, né? Bem interessante. Eu até acho, Carol, que não necessariamente às vezes você tem que ter uma faculdade, por exemplo, sabe? Assim, eu acho super importante, e se eu puder dar uma recomendação, é sim, faça uma faculdade. Primeiro porque você não é só questão de desenvolver os seus conhecimentos naquela área, mas sim de socializar, de fazer networking, de aprender na vida, né, de saber trabalhar com outras pessoas. Então, acho que isso é super importante. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que hoje você pode muito bem se especializar sozinho em muita coisa só tendo vontade, né? Até o Enio mesmo dá o exemplo do sobrinho dele de 16 anos que começou a trabalhar com código lá e montou sei lá o que, alguma coisa, fez algum programa para o celular lá no WhatsApp para vender online e tava tirando 6 conto por mês, sabe? 6 mil reais por mês. Ele tem 16 anos, ele aprendeu sozinho, fez aquilo, vendeu e ele vai estudar aquilo. E assim, eu acho que quando a pessoa tem vontade, isso já é um grande caminho. Mas vai fazer uma faculdade, acho que tem que fazer mesmo. É, Tem. no geral, eu não quero que ninguém entenda aqui que eu não estou recomendando, mas é sempre bom estar estudando, cara, é sempre bom. Mas não necessariamente você precisa pagar uma faculdade cara aí. Pô, eu estou fazendo um curso dia que eu descobri lá na Índia, até falei nas minhas redes sociais essa semana. Eu estou fazendo um curso lá na Índia, cara, online, claro. Mas tem aula ao vivo 3 vezes por semana, 3 horas de aula cada dia, então assim, são 9 horas por semana, e sempre tem tarefa, tem coisa, cara, e pensa num pessoal que estuda, cara, pensa no pessoal assim, nível altíssimo. Se eu fico um dia sem fazer as tarefas, eu passo vergonha, sabe? Passo muita vergonha, porque o nível os caras sabem muito. Não, é isso. Mas o que E eu tem quero dizer muita coisa. não, não, eu acabo falando demais. Mas o que eu quero dizer é que sempre tem uma possibilidade de curso por aí, barato, mundo afora, em português. Vai estudar que tem, material não falta, não importa a sua área. Eu ia falar isso e falar que também, às vezes, tem muito curso gratuito, né? Tem curso, inclusive em universidades renomadas, que são gratuitos. É só a gente procurar, ficar antenado e fazer. E essa questão que tu falou do sobrinho lá do que, né, construiu, fez ali um programa, enfim. Essa semana eu participei de uma palestra de inteligência artificial para advocacia. Inclusive, eu vou convidar um palestrante muito legal para vir bater um papo com a gente. E uma Legal. das coisas que ele falou é isso. Ele disse, gente, assim, inclusive agora vocês estão com a oportunidade de criar negócios. É agora que vocês estão. Aproveitem esse momento. E, e ele, né, ele pesquisa muito sobre inteligência artificial e ele dá consultoria de quais ferramentas artificiais as pessoas podem utilizar ali no seu dia a dia. E ele falou, e nessa eu tive a ideia de criar, então ele criou um programa, uma inteligência artificial voltada para o business, né, para as empresas. Porque, por exemplo, hoje todo mundo fala ali no WhatsApp e trata no dia a dia. Se a pessoa sai da empresa e é o celular particular, a empresa perde todo o histórico. E às vezes a pessoa está fazendo uma negociação com algum cliente, algo super relevante, e se perdeu. E esse programinha que ele criou salva todo o arquivo de conversa do WhatsApp, separa o que é pessoal, o que é de empresa, e a empresa fica com esse histórico para sempre. Então, assim, algo que parece simples, mas que no final do dia é muito relevante para os negócios. Então, a gente pode aproveitar esse momento também para ver, cara, no que eu poderia estar criando aqui, às vezes coisas simples do dia a dia, mas que vai ter um valor para o mercado, sabe? Então, tem que aproveitar isso. E dando um passo atrás da nossa conversa aqui de hoje, a gente falou, eu acho que vai ficar aí uns 30, 40 anos, muita gente vai sofrer porque não vai ter trabalho. Como eu falei, eu acredito que sim, muita gente pode ficar para trás nessa transição, não vai conseguir se adaptar e não vai conseguir, por vezes, né, um outro trabalho ali manual e que não dependa de tanto da tecnologia no dia a dia. E o livro que eu escrevi, né, ele é da dissertação do mestrado. E, inclusive, no mestrado, na versão original, que era do mestrado, eu
coloquei um tópico de renda básica universal. Mas eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Eu não tenho certeza absoluta. Por isso que eu não trouxe para o livro, porque isso vai ficar, né? É um trabalho meu para o mundo. E eu não tenho certeza. Eu realmente tenho dúvida em relação a isso. Porque eu acho que pode sim ter um momento que as pessoas vão ficar ali desamparadas. Mas já existe hoje, né? Todos os estados já têm o assistencialismo. Então, dão ali uma renda básica para que a pessoa possa atingir, comprar o seu alimento, enfim, já existe um mínimo. Apesar que a gente sabe que, infelizmente, existem muitas pessoas em condição de rua, né? Apesar de que também muitos estados já têm políticas para tirar essas pessoas de condição de rua e, às vezes, as pessoas não querem sair por conta própria. Mas, sim, vai precisar ter um período que vai ter que ter uma assistência para essas pessoas que não vão conseguir, que vão ficar por um tempo ali sem conseguir se colocar no mercado. E talvez até um incentivo para que elas consigam voltar para o mercado de trabalho, né? E não um puro assistencialismo, mas colocar essa pessoa em um programa de qualificação, algo nesse sentido, para que depois ela tenha, sei lá, essa pessoa que está desempregada há tanto tempo tenha uma prioridade para entrar tenham parcerias com empresas, não sei, né? Pensando fora da caixa, não apenas um assistencialismo puro, mas uma forma de de qualificar essas pessoas para que elas possam voltar depois para o mercado. Sim, perfeito. Não, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Se não tiver isso, a gente tá ferrado, cara. Se não tiver isso, todo mundo sofre. Mesmo quem continua com o emprego sofre, porque aumenta o desemprego, começa a aumentar a pobreza, aumenta a violência. Então, assim, é um efeito dominó que afeta todo mundo, desde o mais rico ao mais pobre. Mesmo que você eu sou funcionário público, eu não preciso me preocupar com isso, porque o meu emprego... Cara, precisa sim. Então, eu acho que o Elon Musk falou de uma renda máxima universal, algo assim. Você chegou a ver isso? Não vi, eu vi que ele fala muito que em tantos anos as pessoas vão ficar desempregadas, não vão ter trabalho, vai ter que ter uma renda aí para as pessoas sobreviverem, né? E talvez seja essa fase de transição, que muitas pessoas não vão conseguir, de fato, né, se adequar. E aí, acho que é ele que fala que o trabalho tem além disso, né? Não é só o aspecto econômico de manter o mínimo ali, mas qual vai ser a função de vida dessas pessoas, né? E tu falou, o trabalho é muito importante. Eu realmente acredito nessa questão. É pelo trabalho que não as economias apenas se desenvolvem, mas que o ser humano se desenvolve também, né? Que a gente se desenvolve, que a gente escolhe onde vai morar, quanto a gente pode gastar por mês, o quanto os lugares que a gente vai frequentar. Por vezes as nossas amizades decorrem do trabalho. Tem muitas amizades que vieram do trabalho, com quem a gente vai casar, porque a gente pode conhecer às vezes no trabalho ou em função do trabalho. Eu, por exemplo, eu fui transferida para o interior de São Paulo e eu conheci o meu namorado aqui, que hoje estou completando um ano de namoro, não é? Então, assim, o trabalho ajudou nisso. Então é isso, às vezes a pessoa vai poder, vai ver que, olha, os meus colegas de trabalho viajam, enfim, e vai ligar um alerta em relação a isso. Às vezes vai ser influenciado a ter uma rotina mais saudável, né? Vai conseguir organizar a sua rotina. Então é isso, não é só o aspecto econômico, né? Mas de desenvolvimento pessoal também. Pois é, e isso é uma coisa que, assim, qual a solução, né? Beleza, vamos dizer que o nosso governo trabalhou bem pra caramba e ele tá dando tá dando uma assistência para todo mundo tem uma renda básica digna, digna mesmo. Tô trabalhando com um cenário hipotético aqui, né? Com um cenário de filme, né? Todo mundo estamos na Suíça, tá? Nós estamos na Suíça. Todo mundo tá ganhando aí, o salário mínimo é R$10.000, tá? Não é o melhor do mundo, mas, porra, dá para viver bem pra caramba com R$10.000. Todo mundo tem essa renda, a economia tá boa, mas o que essas pessoas vão fazer da vida se não tem um trabalho, né? Não existe uma resposta para isso ainda, né? É difícil, você tem que... Cara, a gente vai ter que manter essas pessoas ocupadas. Vamos viver no metaverso, talvez? Talvez sim, cara. Talvez acaba sendo essa a solução. Tem um filme do Spielberg chamado Jogador Número 1, que é baseado num livro
também de mesmo nome, que eu adoro o livro é sensacional, eu recomendo demais. Leiam aí Jogador Número 1, ficção super legal, que as pessoas vivem naquele metaverso, sabe? Botam óculos e elas entram lá e podem ser qualquer coisa e em busca de um prêmio escondido que tem. E a vida delas é aquilo, de todo mundo, inclusive do personagem principal, porque não tem mais o que fazer lá. Mas ele, tipo assim, ele é meio como se morasse numa favela e tal, né? Mas ele vive o dia inteiro dentro daquele metaverso. E talvez seja isso, cara. Talvez a gente esteja aí tentando desintoxicar as pessoas da internet, do Instagram, de tudo isso, e no futuro o governo vai estar fazendo campanha para botar todo mundo lá dentro, para ficar preso lá, porque não tem nada o que fazer lá fora, sei lá. Espero do fundo do meu coração que não seja isso, Diego. Se for que nem no filme, vai ser legal, cara. Se for que nem no filme, vai ser legal. Mas eu também não gostaria. Eu que sou um cara que adoro viajar e sair de casa e ficar fora e fazer... Pô, eu também espero que não. Mas, assim, é uma possibilidade. Né? Mas é difícil mesmo saber o que vai acontecer. A gente fica aqui só conjecturando, né? Mas... exato, assim. E é uma coisa... e a gente fala que... assim, a gente olha muito para o passado para poder ter uma perspectiva de futuro, né? E quando a gente vê, desde os filósofos gregos, enfim, eles já acreditavam que atividades materiais contribuíam para o bem-estar humano. Então, ter uma ocupação, ter o que fazer, contribui também para o nosso próprio bem-estar pessoal, entende? E que a gente fala não é o bem-estar lá do conceito econômico, não é isso, é o bem-estar de se sentir bem, né? Se sentir uma pessoa necessária, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Perfeito, cara, acho que é isso aí mesmo. E você já foi votar hoje, Carol? Então, eu estou em Lins, aqui no interior de São Paulo, e eu ainda não transferi o meu título, não fui votar, não votarei. Não, tudo bem. Bom, esse programa vai sair... Eu vou publicar ele hoje já, domingo, dia de votação, excepcionalmente, porque segunda-feira é dia de notícia e eu não quero perder o nosso timing da conversa aqui, então eu já vou postar ele hoje pra galera. E vamos voltar essa semana aí, vamos falar de um assunto mais descontraído, falar um pouco de séries, filmes e programas que envolvem inteligência artificial para os nerdólogos de plantão que nos ouvem aí já ficarem ligados no nosso próximo programa. O que você acha? Nem só de trabalho a gente vive, né? A gente trabalha muito e aí na hora que a gente vai descansar, o que a gente faz? A gente assiste séries e filmes sobre inteligência artificial que tem um gancho com o trabalho. Exatamente, cara. Mas tá bom, a gente vai fazer esse episódio mais descontraído e vai ser legal. E daí chama o teu amigo então, Carol, para participar aqui, o advogado lá. E obrigado pela tua participação mais uma vez. É sempre bom te ter nesse programa. Sempre com colocações muito, muito preponderantes. Não é essa pergunta. É muito... Porra, esqueci a palavra agora, cara. Eu quis falar bonito e falei... Entendi, Diego, o que você quis falar. Entendeu, né? Entendeu, entendi. Né? Não quero mais tomar teu tempo. Sei que tu tem um almoço com teu namorado. Então tu falou em ver no metaverso, agora a gente vai almoçar em um local que tem vista pro rio, árvores, entendeu? Eu não quero estar no metaverso não, Diego. Vou viver. Vai lá então, vai lá. Beijo, tá? Se cuida. Bom domingo aí. E mais uma vez, parabéns. Parabéns pra ti e pro teu namorado. Bom, obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Não esquece de seguir e dar 5 estrelinhas pra ti.